Boa noite, estamos aqui ansiosos para a oficina para coralistas com a maestrina Ruth Dwyer. E bem-vindos, crianças que estejam aí, por favor, né? Preparados para a gente se divertir, cantar um pouco, né? Regentes também que estão aí. Vamos lá, então. Queria apresentar para vocês aí o Vinícius, que está agora nos ajudando aí nos bastidores. Oi, Vinícius, boa noite. E a Tânia Bertassoli, lá do Espaço Cultural de Artes, né? A nossa mediadora. Oi, Tânia, vamos lá. Olá, mais Lita. Uma etapa. Mais uma etapa, Gran Finale online, 14ª edição, e que delícia a gente rever os profissionais que já trabalharam com a gente ao vivo. Que privilégio, né? Nesse momento tão difícil, né, que a gente está passando, de mundial, e agora, especialmente no Brasil, a gente está tendo o privilégio de estar juntos, próximos, e falando, e conversando, e ouvindo o que a gente mais gosta, que é o canto coral, a nossa grande paixão, né? O Gran Finale recebeu o prêmio por histórico de realização pela Lei Aldir Blanc, do governo federal, do governo estadual, aqui do Brasil, e é um prazer muito grande compartilhar com todos vocês que estão nos acompanhando desde ontem na nossa programação esse prêmio, né? E queria agora chamar para vocês, antes de eu chamar, eu só queria lembrar que amanhã é nosso último encontro, né, às 10 da manhã, com o maestro muito querido nosso, Henry Leck, que vai falar um pouco do livro dele, que a gente publicou pela editora Procoral, traduzido para português, e na sequência a gente tem uma retrospectiva, a última parte da retrospectiva do Gran Finale Festival, e a continuação da mostra Gran Finale de Corais Infantis, que começa hoje à noite, logo mais, esse encontro com a Ruth, né? Agora eu queria chamar o Aderbal Soares, lá do Rio de Janeiro, está aqui com a gente, para fazer a tradução, para a gente poder se comunicar, né, Aderbal? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, muita alegria estar com vocês, assim como disse a Tânia, é um privilégio muito grande, porque estamos lidando não só com profissionais do mais alto nível mundial, mas pessoas de um coração imenso e de uma generosidade maior ainda. É verdade, verdade. Bom, eu quero contar aqui um pouquinho da vida da maestrina Ruth Dwyer, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-la em 1998, quando eu estive lá na Butler, né? E nas vezes que eu voltei, e a gente teve uma afinidade, assim, logo de imediato, sabe? Porque ela tem um trabalho muito ligado à área de educação musical, ela cuida muito dessa parte lá no Indianapolis Children's Choir. Bem, a Ruth é conhecida internacionalmente como especialista em coral infantil, juvenil e educadora Kodai. É diretora do ICC, Indianapolis Children's Choir, em Indianápolis, sediado na Butler University, lá nos Estados Unidos, desde 98. Desde 88, né? Com 3 mil componentes, mais de 3 mil componentes atualmente. E responsável pela área de educação musical, através do canto coral, orientação do corpo docente, e ela também é responsável pela regência de 4 coros. Esse grande coral ICC tem muitos grupos, é muita gente, né? E também no ensino do programa First Steps. Ela também é fundadora e diretora artística do CICC, que é o Columbus Indiana Children's Choir, que fica na cidade de Columbus, bem próximo lá de Indianápolis, também no estado de Indiana, e ela faz isso já há 22 anos. Seu trabalho com esses 2 grupos permitiu concertos e workshops em todos os Estados Unidos e também no exterior. A maestrina Ruth trabalhou durante 19 anos como educadora de música na escola pública americana e recebeu inúmeros prêmios como professora do ano pela IMEA, Associação de Educação Musical de Indiana, o prêmio Rosier Musician, o prêmio CPI Golden Baton e o prêmio EPS Rising Star. Entre seus trabalhos destacam a regência de coros no Lincoln Center, no Carnegie Hall de Nova York e no Avery Fish Hall, esses 3 lá de Nova York. Bom, seus coros se apresentaram na Espanha, nos Estados Unidos e em toda a Europa Central. Ela preparou coros para apresentações com a Orquestra Sinfônica de Indianápolis, o Coro Sinfônico de Indianápolis, a Ópera de Indianápolis e a Filarmônica de Columbus, Indiana. Ela é compositora, arranjadora
e editora coral. Ela também publica obras, partituras para canto coral. Seus trabalhos podem ser encontrados na série coral Ruth Dwyer in Choral Voice, e também no ICC Teacher Resources online, e com os editores de música Hall Leonard e Brock. A Ruth recebeu ambos os seus diplomas de bacharelado e mestrado na Universidade de Indiana, onde se especializou em educação musical, através do canto coral. Ao frequentar a Universidade de Indiana, ela também recebeu sua certificação CODAI, sob a orientação da Mary Getz e do Jan Sinor. Ela gosta de um bom café, visitar a família, jardinagem, leitura, vela e caminhadas nas montanhas. Então, vamos chamar agora a nossa querida convidada de hoje, maestrina Ruth Dwyer. Olá! Boa noite! Boa noite! Seja muito bem-vinda! You're very welcome here. I'm very happy to be here. Are we ready to go? Estamos felizes de estar aqui, prontos para ir. Let's make some music with Gran Finale. Vamos fazer música no Gran Finale. I am so excited to be back, even though it's online. Eu estou muito feliz de estar de volta, mesmo que seja online. And I'm just thrilled, Lilia, that you have invited me, and I'm ready to make some music with our friends today. E eu estou muito emocionada, Lili, que você me convidou, e vamos fazer música com nossos amigos hoje. I love teaching children, and I love teaching teachers to teach children. Eu adoro dar aula para crianças, e eu adoro dar aula para professores darem aula para crianças. Youth choirs and children's choirs are my favorite sound to hear. Yeah. Os meus favoritos são coros infantis e coros infantos juvenis. So tonight I'm going to share 3 songs with you. Então, hoje de noite, nós vamos fazer 3 músicas juntos. And you're expected to learn them. E vocês têm que aprender. As best you can. É o melhor que vocês conseguirem. But mostly you need to have fun. Mas, acima de tudo, vocês precisam se divertir. Being in choir is a fun team experience. Estar no coral é uma experiência de grupo, de equipe muito divertida. The choir conductor is really a coach. O regente do coral é, na verdade, um técnico. Believe it or not, I used to coach volleyball and basketball. Acredite se quiser, eu já fui técnica de voleibol e de basquete. Yeah, sports. Who would have thought a music teacher would have to teach sports? Esportes, né? Quem pensaria que uma professora de música teria que dar aula de esportes? But I'll tell you, I learned a great deal about coaching sports that I knew nothing about because I had to learn so much. Mas eu vou contar para vocês, eu tive que aprender muito sobre ser técnico de esportes que eu não sabia antes. I took the information I learned from teaching those sports and have applied them to my music thinking and teaching also. E eu também peguei toda a experiência que eu tive nos esportes e apliquei essa experiência no ensino da música. I learned that repetition is one of the most important things your football coach does for you. E eu aprendi que repetição é uma das melhores coisas que o técnico de futebol pode fazer por você. And that's what your voice coach or your music teacher or conductor does for you. We teach you how to use repetition to become a better musician. E é isso que o professor de canto ou técnico vocal, o professor faz com você. A gente ensina você a se tornar cada vez melhor um cantor. And your coach would never let you go out on the floor or go out on stage without a warm-up. E um técnico nunca vai deixar você subir no palco sem primeiro fazer um aquecimento. Because you don't want to hurt your muscles. Porque você não quer machucar os seus músculos. So let's warm up our voices. Can you Então do this? vamos aquecer as vozes. Consegue fazer isso? Stretch way up high. Estica lá em cima até o teto. Stretch way to the side. Bem lá do lado. And the other side. E pro outro lado. And roll your shoulders. E mexe os ombros. And your neck gently. E o pescoço, com toda gentileza.
Breathing is a very important part of our choir team. Respiração é uma parte muito importante do canto coral. So I'm going to ask you to be my echo and do some breathing exercises. E vou pedir para vocês serem o meu eco e nós vamos fazer alguns exercícios de respiração. The more air a singer takes in, the more oxygen goes to the brain. Quanto mais ar um cantor inspira, mais oxigênio vai para o cérebro. And the more oxygen to the brain, the smarter you are. E quanto mais oxigênio no cérebro, mais inteligente você se torna. So let's do some exercise to get the brain going. Então vamos fazer alguns exercícios para ativar o cérebro. Me first, then you. Primeiro eu, depois vocês. All of those should have tightened your stomach muscles a little bit also. Todos esses exercícios deveriam ter mexido com seus músculos da barriga. The most important thing a choir can do A coisa mais importante que um coral pode fazer is to use their hearing and listen to one another. é usar a audição e escutar um ao outro. As your choir coach, Já que você é o técnico do coral, I'm listening to see if your vowels all sound the same. eu vou ficar prestando atenção se as suas vogais são todas iguaizinhas. The difference between a good choir and a great choir A diferença entre um coral bom e um coral ótimo is if we agree on what kind of vowels we're going to sing. é concordar em que tipo de vogais que a gente vai cantar. Great choirs all agree with the shape of the mouth, the teeth, and the tongue. Todos os corais, eles entram em acordo com a postura da boca, nas consoantes, dos dentes e dos músculos. So it's our job as your music teacher to coach you as a group to sound the same. Então é minha obrigação aqui ser o técnico de vocês para ter certeza que vocês soem da mesma maneira. Right. So I would like for you to sing a beautiful ooh with me. Eu quero que vocês cantem um bem lindo para mim. Sounds like this. You try it. Ready? Todo mundo, vamos lá? A beautiful ooh has lots of space behind your teeth. Som da letra U muito lindo, ele vai necessariamente ter muito espaço atrás dos seus dentes. A tight ooh, there's no space. Ooh, that's a bad sound, isn't it? Numa vogal U apertada, tem espaço nenhum, e é um som horrível. Nothing worse than hearing everybody go, ooh. Não tem nada pior do que ouvir as pessoas cantarem com som apertado assim. So here's another way to find that space. Take these knuckles. Aqui, ó, uma outra maneira de conseguir esse espaço dentro da boca. Pega essas falanges, essas juntas aqui. And put the knuckles between your upper teeth and your lower teeth. E bota essas juntas entre os dentes de cima e os dentes de baixo. Now don't push in hard. Não é para empurrar com força. That would be silly. Assim seria uma bobeira, né? But gently keep your teeth apart by using your knuckles to keep your teeth apart. Mas com toda a maciez, você vai usar esses ossos aqui para manter os dentes afastados, de cima e de baixo. Right. You keep both hands here, and I'll keep one because I'm going to play the keyboard again. Isso, vocês coloquem as duas mãos aqui, fica com as duas mãos o tempo inteiro, enquanto eu vou tocar, porque eu vou precisar usar outra mão. Sing a beautiful ooh again. Vou cantar o U lindo de novo, lindo. Here we go. So if you keep that space in all of the vowels,
you will have a great choir. Então, se você mantiver todo esse espaço em todas as vogais, você vai ter um coral maravilhoso. Let's sing an E. Now, E can be wide. Vamos cantar um I. O I pode ser largo, Or it can be tall. ou ele pode ser vertical. So you want it to be tall and your lips slightly forward. E você vai querer, a melhor coisa é esse I, ele ser vertical e com os lábios um pouquinho para frente. A beautiful E can sound like this. Um som lindo da letra I é assim. Or a really bright, nasty E Enquanto um som da letra I muito apertado, sabe? can sound like this. Vai ser assim. Not very beautiful. Não, nada de bonito. No. So put your fingers right here and sing a beautiful E with me. Então, coloca os dedinhos aqui e cante um I bem lindo. Your fingers are reminding your lips not to go wide, but to come slightly forward. Os dedos vão lembrar os seus lábios de não ir muito para o lado, mas ficar um pouquinho de nada para frente. Here we go. E and A have basically the same shape. O I e o E têm basicamente a mesma postura de boca. Look at my tongue very closely. The only thing that moves between E and A is my tongue. Olha bem para minha língua, né? Enquanto eu faço o I, a única coisa que vai mexer é a língua. I just dropped my tongue down further and my mouth open. É simplesmente abaixar a língua e a boca abre para o E. Let's sing A, not E. Vamos cantar o E, não I. Here we go. Sing a beautiful round O. If you put your hands up here, Vamos cantar um O bem lindo, bem redondo. Bota a mão aqui, faz assim. you want to make your mouth this tall. Você vai fazer a sua boca com essa altura aqui, ó. Beautiful O. O lindo. Here we go. And the last important tall vowel to know E a última vogal alta, vertical, e que a gente tem que aprender é a is an ah. É a vogal A. And if you put your finger on your chin Se você colocar o dedo aqui no queixo and you press it down very gently, e puxar com toda a maciez, it reminds you to open your mouth and sing ah, not ah. ele vai te lembrar de cantar A e não A. Already go. Todo mundo? If we use those vowels for the 3 songs we're about to sing, you'll sound great. Se você usar essa postura vocal para as canções que a gente vai usar agora, vocês vão cantar maravilhosamente agora. We're going to sing a song from Africa. Are you ready? Vamos cantar uma música da África. Estão prontos? This is an African welcome song. É uma canção de boas-vindas da África. If you went to Africa and you're greeted with lots of music and joy and happiness when you visit family or friends. Se você for na África, você vai ser sempre recebido com muita alegria, com muita felicidade por amigos, por família, por todo mundo. And this song is called Funga Alafia. E o nome dessa música é Funga Alafia. We're going to show you the words and teach you the words first. If we could have video 1, please. Então a gente vai mostrar primeiro a letra e depois nós vamos cantar. We'll bring up the words. Vídeo, por favor. There we go. I'm going to say 2 words at a time and you be my echo. Então, olha só, eu vou dizer 2 palavras por vez e vocês vão repetir. Here we go. Funga Alafia. Funga Alafia. Ashe, Ashe.
Axé, axé. Funga alafia. Ashe, ashe. Great. I'm going to sing that and you sing it back to me. Here I go. Então eu vou cantar agora e você repete. Funga alafia, ashe, ashe. Go. Funga alafia, ashe, ashe. See if you can sing all of that with me and we'll learn the next part. Ready? Vê se você consegue cantar tudo junto comigo e a gente depois vai cantar juntos. Here we go. 1, 2, ready? Funga alafia, ashe, ashe. Funga alafia, ashe, ashe. Funga alafia, ashe, ashe. Funga alafia, ashe, ashe. Now, in a minute, we're going to do it with lots of African instruments. Daqui a um minutinho a gente vai fazer isso com muitos instrumentos africanos. So let's learn the next part of the song. Então, vamos aprender a próxima parte da música. So this part of the song is in English. E essa parte da música é em inglês. And it says, "Welcome to our town." E ela diz, welcome to our town, que significa bem-vindo à nossa cidade. I bet you translated it for me, Aberdal. Didn't you, Aberdal? Did you translate it? Sim, I did. Great, because they need to know that. So let's try it in English. And afterwards tonight, you could try to figure out how to do it in Portuguese when you're at home alone. Então vamos fazer hoje em inglês. E quando você for para casa agora, você vai conseguir tentar fazer em português. And be my echo again. E agora repita de novo comigo. Welcome to our town. Ashe, ashe. May you be happy. Ashe, ashe. Adherbal, can you tell them what may you be happy means? May you be happy significa que você possa ser feliz. Excellent. Now, if the English is too difficult for you, se o inglês for muito difícil para você, I could say the English part and you echo by saying ashe, ashe. You answer me. Aí eu canto a parte em inglês e você simplesmente responde fazendo ashe, ashe. So let's try that first. I'll sing, welcome to our town. Or sorry, welcome to our town, ashe, ashe. And you be my echo. All right? Or you sing the ashe, ashe part. Então, eu vou fazer welcome to our town e vocês cantam ashe, ashe. And I think it's lower. Welcome to our town. Yes, that's how it goes. Sorry. Welcome to our town. Ashe, ashe. May you be happy. Ashe, ashe. Let's do that again. Vamos fazer isso aqui, então. Welcome to our town. Ashe, ashe. May you be happy. Ashe, ashe. Let's go back to the first screen and do the whole song. Vamos de volta para a primeira tela e fazer a música inteira. Ready? Let's try the whole song. 1, 2, 3. Funga alafia, ashe, ashe. Funga alafia, ashe, ashe. Again. Funga alafia, ashe, ashe. Funga alafia, ashe, ashe. Next screen. Welcome to our town. Ashe, ashe, may you be happy. Ashe, ashe. Next screen. Próxima tela. Now this screen uses nonsense syllables from Africa. Essa tela agora, ela usa sílabas simplesmente que não têm significado da África. It says bom, 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 ashe, ashe. Ela diz bom, 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 achei, achei. E bom, bom means good in Portuguese. That's right. So that's a fun thing, that a nonsense syllable, a word that means nothing in Africa, can mean something good in another language. E isso é a melhor coisa que tem nessa música, que uma coisa que não significa nada na África, significa uma coisa na nossa língua. So that's like saying, oh, good, we're glad you're here.
Então, a mesma coisa que dizer, que bom, estamos juntos, felizes de estar juntos. And this part sounds like this. E essa parte da música soa dessa maneira. Bum, 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 ashe, ashe. Bum, 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 ashe, ashe. Your turn. Ready, and go. Bum, 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 ashe, ashe. Bum, 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 ashe, ashe. Let's put it together with the instruments. Agora vamos colocar os instrumentos. Next screen, please, shows the whole song. Isso, esta tela agora mostra a música todinha. And we're going to do some movement with it. E nós vamos fazer movimento corporal. In Africa, you would never sing without moving. Lá na África nunca se canta sem se mover, sempre se mexe. One of the most important movements used traditionally in this song Dos movimentos mais importantes usados nessa música, tradicionalmente, is touching your heart é tocar o coração and then taking us to the heavens. e depois nos levar aos céus. So we're going to touch our heart and then welcome you as if we're welcoming you to heaven. Então nós vamos tocar o coração e depois dar as boas-vindas como se estivesse indo para o céu. Another important movement E um outro movimento muito importante is to touch your heart and then welcome you to the earth, down low. é tocar o coração e dar as boas-vindas aqui na Terra. So, okay, so let's try the whole thing. Vamos fazer tudo agora. And here's the recording. There's an introduction. Ready? Ashe, ashe. Ashe, ashe. Ashe, ashe. Welcome to our town. Ashe, ashe. May you be happy. Ashe, ashe. Bum, 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 bum. Ashe, ashe. Bum, 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 bum. Ashe, ashe. And dance a little. Dança um pouquinho. Get ready to do it again. Ready? Pronto para fazer de novo? Vamos lá. Ashe, ashe. Ashe, ashe. Ashe, ashe. Ashe, ashe. Welcome to our town. Ashe, ashe. May you be happy. Ashe, ashe. Bum, 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 bum. Ashe, ashe. Bum, 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 bum. Ashe, ashe. Isn't that a fun song when you put it together with all of the instruments? Não é divertido quando você bota todos os instrumentos juntos? So great choirs learn how to sing all together, matching pitches in unison. Então, os melhores corais, eles aprendem a cantar juntos, né? E equalizando e dando a mesma afinação das notas. So now let's look at one of the first ways we learn to sing with harmony. Então, agora vamos começar uma das primeiras maneiras que a gente aprende a cantar com harmonia. Lots of kids know the song You Are My Sunshine. Muitas crianças já conhecem a música You Are My Sunshine. And I bet some of your parents know it in Portuguese. E eu aposto como alguns dos pais de vocês devem saber também. So we're going to bring up a second video of two different ages of children singing the same song. Então vamos mostrar um vídeo agora com crianças de duas faixas etárias diferentes cantando essa canção.
As we're waiting for the video to come up, we're going to discuss ways that students learn to sing harmony. Então, enquanto o vídeo está sendo preparado, nós vamos discutir maneiras que as crianças usam para cantar. One of the very first ways a choir will learn to sing harmony is by doing an ostinato. Uma das maneiras que o coral pode usar para aprender a cantar em harmonia é fazer o ostinato. An ostinato is a repeated pattern that creates harmony. Ostinato é uma parte repetida que cria a harmonia. For instance, if you take a song everyone knows, então, se você pegar uma música que todo mundo conhece, and I think you might not know, if you don't know You Are My Sunshine, you might know Frère Jacques. Então, se você não conhece You Are My Sunshine, com certeza você deve conhecer Frère Jacques. So we'll do it first to show you an ostinato. Então, vou fazer primeiro Frère Jacques para vocês verem um exemplo de ostinato. Can you sing Frère Jacques with me if you know it, please? Vocês podem cantar comigo se vocês conhecerem? Here's an introduction. Introdução. Here we go. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sommes les montines, din din don, din din don. Now, that's a familiar tune that kids all over the world usually know. So we often use it at the Indianapolis Children's Choir to help kids who come from many different kinds of places and families to start singing. Essa é uma música que é conhecida em todas as partes do mundo, então a gente sempre usa essa música para fazer o canto mais fácil no coral de crianças de Indianápolis, porque eles vêm de tantas origens diferentes. So if I wanted to add an ostinato, I might take the last part of that song and repeat it over and over again. Então, se eu quiser fazer um ostinato, eu vou pegar a última parte dessa música e vou repetir uma vez atrás da outra. So if I just took ding, ding, dong, and kept singing it over and over again. Então, se eu pegar o ding, ding, dong e ficar cantando uma vez atrás da outra, it could create harmony with that melody. Essa parte vai criar harmonia com o resto da melodia. Can you pretend you have two bells in your hands? Você pode imaginar que tem dois sinos, sino em cada mão? My water bottle is my handbell. Isso, sino de mão. Can you ring those bells by going ding, ding, dong, and the last one rings for a long time? Try it with me. Então você vai fazer como se você estivesse tocando o sino de mão. Então, ding, ding, dong, e o último vai tocar por mais tempo. Right, so let's ring the bells to show the rhythm. Here we go. Então vamos usar os sininhos para fazer o ritmo. Ding, ding, dong, ding, ding, dong. Can you keep singing that while I sing the song? Vocês conseguem cantar isso o tempo inteiro enquanto eu canto a música? So your job is to keep singing ding, ding, dong, no matter what I do. Então o que você tem que fazer é continuar cantando ding, ding, dong, não importa o que eu faça. I tell my children, don't freak out. E eu falo para as minhas crianças, não se apavorem. Just keep singing beautifully. Simplesmente continue cantando da melhor maneira possível. And see if you're ready to sing harmony. E veja se você está pronto para cantar em harmonia. Okay, ready? Here we go. Pronto? Vamos lá. You'll sing the ostinato 2 times. Então vocês vão cantar o ostinato 2 vezes. And then I'll join you and sing the melody. E aí eu vou me unir a vocês e vou cantar a melodia. But you have to keep the ostinato going till I get to the end of the song. Mas vocês têm que manter o ostinato indo até o final da música, até o terminar. This is something you can practice at home with a brother or sister or a mom and dad. Isso é uma coisa que você pode praticar em casa com o irmão ou com a irmã, ou até com o papai ou a mamãe. Or friends or your grandparents. Ou com os amigos ou com os avós. You keep the bells going, I'll get you started, but I won't keep singing ding ding dong. I'll move on to the song. Então vocês fazem os sininhos e eu vou continuar cantando a canção até o final. Ready, go.
Ding, ding, dong, ding, ding, dong. Frère Jacques, dormez-vous, sommeil montine, ding, ding, dong, ding, ding, dong. Now, you know you did it right if you sang ding, ding, dong at the end when I sang it. Agora, você vai saber que acertou quando você realmente vier juntinho comigo na hora de cantar o Din Din Dong e fazer juntinho comigo. So that's an ostinato. Let's look at another kind of harmony. Então, isso é ostinato. Agora vamos ver outro tipo de harmonia. And this kind of harmony is called an obligato. E esse tipo de harmonia se chama obligato. An obligato is a type of harmony that is higher than the melody of a song. O obligato é um tipo de harmonia que está mais aguda do que a melodia do coral. The first video we are going to see O primeiro vídeo que nós vamos ver are 7 and 8-year-olds são crianças de 7 e 8 anos. who are going to sing You Are My Sunshine in English. And then if you watch the two girls in the back, they'll sing it in Portuguese. São crianças que vão cantar You Are My Sunshine em inglês, mas se você prestar atenção nas duas meninas que estão lá atrás, na fileira de trás, elas vão cantar em português. Young children sing lots of unison music where everybody's learning to sound the same. As crianças têm que cantar muito em uníssono quando eles estão aprendendo a cantar em coral. Great. Let's play the video, please. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Sing song, oh, sing song. Você está feliz quando o céu está cinza. Não tira o céu de mim. Nice job. So that's young children who have untrained voices. Então, isso aí são crianças bem pequenas que ainda não treinaram as vozes. But they're wonderful singers who enjoy music. You can see the joy on their faces. Mas elas são crianças maravilhosas, cantores maravilhosos que adoram cantar. Let's go to the next video, please. Vamos para o próximo vídeo, então. Now, this next video is one of my own choirs. O próximo vídeo é um dos meus próprios corais. And these children are between the ages of 10 years and 14 years. E essas crianças estão na faixa etária de 10 a 14. So some of them have 1 year of voice training. Então, alguns deles só estudam canto, treinamento vocal, há um ano só. And some have 4 or 5 years of vocal training. E outros já têm treinamento vocal de 4 ou 5 anos. So they're going to use those vowels, those tall vowels when they sing. Então, eles vão usar, quando eles cantarem, aquelas vogais bem verticais. So instead of singing, You are my sunshine, they will sing, You are my sunshine, so that their harmonies will sound good together. Né? Então, ao invés de cantar com a voz apertada, tudo aqui assim, dessa maneira, eles vão cantar com a boca mais para baixo, né? Fazendo um som mais redondo. Aí você vai ver que a harmonia vai ser mais bonita. Science tells us that the sound waves will match better if they sing the same kind of vowel. Já é comprovado pela ciência que as ondas sonoras, elas ficam melhores, né? E soam melhor quando você tem essa postura abaixada da boca. Let's hear this choir sing. Vamos ouvir o coral. An obligato.
happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. So they sang it first in unison with everybody singing together, and then they repeated it in parts with an obligato. An obligato is one of the easiest types of harmony for a young person to hear. Então, primeiro eles cantaram em uníssono e depois fizeram divise, com o obligato. O obligato é uma das maneiras mais fáceis de aprender a cantar em harmonia. Now let's look quickly at a song that can be sung by more advanced singers in SATB. Então, vamos agora ver uma outra canção que pode ser cantada por cantores mais avançados, soprano, contralto, tenor e baixo. Or by an SSA choir also. Ou também por um coral feminino, né, de 4 naipes. Let's go to the next video, please. Próximo vídeo, por favor. So this song is called I Am His Child. Então, essa música é chamada I Am His Child. Eu sou filho ou filha dele. It's a gospel piece É uma peça gospel by a great American composer named Moses Hogan. de um grande compositor americano chamado Moses Hogan. This song is about not letting people who bully you take your heart and your hope and your soul away from you. Essa música fala de não deixar as pessoas que te ofenderam tirar de você o seu coração e o seu ânimo. This song says that I am God's child even if you're mean to me. Essa música fala que eu sou filho de Deus mesmo que você seja malvado comigo. But it says to the listener, don't be mean to me. Mas ela diz para o ouvinte, não seja malvado comigo. So that happens at the end of the song. The beginning of the song sets up the beautiful relationship of love and peace that can be offered to us. Então, esse é o recado que vem no final. Mas o início da música fala do bonito relacionamento de amor e de paz que tem que ter entre nós. Great. Do we have the picture of the music up, the PowerPoint? A gente está com o PowerPoint aí, com a imagem da música? Right, the beginning of the PowerPoint. É, o início do PowerPoint. There we go. All right, so I Am His Child. Scroll down one page. É, a próxima página, pronto. On this page, you'll see 3 red arrows. Né? Então, nessa página, você vai ver 3 setas vermelhas. My good friend Paulo Castro from Brazil O meu amigo, grande amigo Paulo Castro, do Brasil, is going to sing this for you in Portuguese. vai cantar essa parte para você em português. So let's listen to Paulo sing it for us, please. Então, vamos ouvir o Paulinho cantando. Can they play it, or do I need to play it from my end? Dá para tocar daí ou preciso tocar daqui? You need to play it. Okay. Nope, that's not it. Não é essa. Let's not do that one. Não vamos fazer essa música hoje. Here we go. Paulo is going to sing it. You follow along. It's very easy to read if you follow the red arrows. Ó, o Paulo vai cantar e você vai acompanhando. É muito fácil de cantar se você seguir as setas vermelhas. Posso não ser como você, posso não ser uma estrela brilhar, mas o que sou, te agradeço
por me fazer ter. Doesn't he sing it pretty? Ele não canta lindo? So I have been practicing my Portuguese. It won't be as good as Paulo's. Eu já estou praticando meu português há um tempo. Não vai ser tão bonito quanto o do Paulinho. Just be kind to me. Então, sejam bonzinhos comigo. I'll sing a little short phrase and you sing it back to me. Then we'll try it again with Paulo. Eu vou cantar, então, um pouquinho, sabe? E vocês depois vão cantar com o Paulo. This is a really pretty song. É uma canção muito bonita. Posso nascer. Your turn. My turn. Oh, I have the wrong paper in front of me. Here we go. Como você go. Posso nascer. Your turn. Uma estrela brilhar. Mas o que sou? Te agradeço por me fazer teu. Adherbal, was I close? Yes. Oh, good. I tried so hard. Very good. Foi muito bom. Muito bom. Deixa um comentário aí dizendo que ela cantou em português direito. I told them to leave a comment on the comment section. You sang very well. Thank you very much. Let's see if we can sing it together with Paulo. Vamos ver se a gente consegue cantar junto com o Paulinho. Watch the red arrows. Sing what you can. Então, fica olhando bem para as setas vermelhas e cante o que você conseguir. And when we get to that orange box, Paulo will repeat the song a second time for practice. E quando chegar naquele quadradinho de cor laranja, o Paulo vai voltar no início e vai repetir o que ele cantou. Here we go. Ready? Posso nascer como você. Posso nascer uma estrela brilhar, mas o que sou? Te agradeço por me fazer ter. See if you can get louder when I show you to. Canta mais forte quando eu fizer aumentar o meu movimento. Você, posso não ser uma estrela brilhar, mas o que sou? Te agradeço por me fazer ter. So that's a beautiful thing that happens many times in this song. We did a crescendo. Então, isso é uma coisa muito linda que acontece muitas vezes nessa música. Nós fizemos um crescendo. And on the last note, we did a crescendo and a diminuendo. E na última nota, nós fizemos um crescendo e um diminuendo. Can you put your hands up here with me and show me that as we sing that last word? Dá para vocês colocarem a mão aqui e mostrar que vocês fizeram crescendo? Vamos lá? Ready? Te. Todo mundo. Te. Cool. Let's do it again. Vamos lá de novo. Legal. Ready? Te. Awesome. So that's a little bit of this beautiful song. We're going to listen to a young adult choir sing it. Então, isso é só uma amostra dessa música linda. Né? Vamos agora ouvir um coral cantando essa música mesmo. And see if you can, at least, if you can't remember the words, sing along a little bit on da, 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 or lu, lu, lu with Paulo, on the part we just learned. Então, vamos ver, se você não conseguir cantar tudo, né? Pelo menos canta da, 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 canta lu, 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 à medida que você for ouvindo. And in English, it says, thank you, Lord, when they come in on this part.
Em inglês fala thank you, Lord, significa obrigado, Senhor, quando chega nessa parte. Thank you, Lord. That happens 3 times. I bet you can learn those 3 English words. Isso acontece 3 vezes, né? Então, eu acho que você consegue aprender essas palavras em inglês. First time, ready? Primeira vez. Thank you, Lord. Second time. Thank you, Lord. Third time. Thank you, Lord. And the fourth time you hear the choir sing it is a little different, but the same words. E na 4ª vez que você ouviu o coral cantando isso, é um pouquinho de diferença, mas tem as mesmas palavras. Thank you, Lord. Let's try it with the choir. Pick out the parts you figured out. Listen that the choir is now singing many harmonies. Então, vamos fazer agora com o coral, né? Tenta lembrar do que você fez aqui e presta atenção que o coral está cantando em muitas vozes diferentes. Let's go to the video of the choir, please, before we end our session. Vamos lá ouvir o vídeo, né, antes de terminar essa sessão. Sing along. Canta junto. Oficina, say. Como se os funos fez na brilhar, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's do it one more time before we leave. Mais uma vez, antes de ir embora. Como você posso não ser, estrela brilhar, mas por isso me Thank you, Lord. Thank you, Lord. And that gives you a sense of what you're growing into in Gran Finale. Thank you. E é isso aí. Obrigado. In Gran Finale, you get better and better, and you do more and more difficult harmonies as you grow and come back again and again in Gran Finale. É isso que tem acontecido no Gran Finale, né? Cada vez que se faz o Gran Finale novo, né? Os cantores voltam melhores e fazendo peças mais difíceis e fazendo harmonias mais difíceis ainda. I want to make sure that you know that there's a big program coming up, I think later this evening. Is there not, Aderbal? Eu quero que você me certificar de contar para vocês que tem ainda uma mostra muito grande vindo depois dessa sessão aqui no Festival Gran Finale. And they're going to do all the past Gran Finale, so you can see the best of the best. Que vai ser a retrospectiva do Gran Finale, então você vai ter o melhor do melhor. Let's thank Aderbal in your chat room for being my interpreter today. Agradecer a Val aqui.
Eu que agradeço a grande oportunidade de estar com vocês. You always do Obrigada. a wonderful job. Obrigada. É. Very much. Obrigado a você. So do you. Thank you. And Lilia and Tanya and who's backstage with me still? Quem está aqui comigo? Yes, it's backstage, I believe. So thank you all. Quite wonderful. Obrigado a todos vocês. Great. Temos muitos alunos aqui acompanhando acompanhando você nesse momento. Muitos alunos, Ruth, muitos alunos. Adebal. E um deles tem uma pergunta. Tem muitos alunos aqui. There are many students here watching this session, and one of them has a question for you. Sure. E por que não? E tem um aluno muito especial, aluno da Lília. He's a student of Lilia's. Se chama Fábio. His name is Fabio. No. E ele pergunta, Mrs. Dwyer, qual é a música que você mais gosta de cantar? And he asks, Miss Dwyer, what's the song you like to sing the most? Oh, that's such a difficult question. Ah, que pergunta difícil. It depends on how I feel. Depende de como eu estou me sentindo. Probably the reason I picked You Are My Sunshine, it's a song my mother sang to me. Então, provavelmente, eu escolhi essa música recentemente, You Are My Sunshine, porque é a música que a minha mãe cantava para mim. So I would sing that if I were just skipping down the street or something like that. Então, eu cantava essa música pulando pela rua, ou But qualquer coisa. I love singing along with the radio, lots of different styles of music. Mas eu adoro cantar junto com o rádio, né? Estilos diferentes de música. And my favorite musical when I was a child was The Sound of Music. So I know every word of every song of that. E o meu musical favorito era Noviça Rebelde, quando eu era criança, e eu sei todas as músicas e cada palavrinha de cada música. And I love to sing gospel and spirituals also. Eu também gosto de cantar muito gospel e muito spirituals. There's just so much great music to learn. É porque simplesmente tem tanta música maravilhosa para a gente aprender. There's no one song. Não tem uma canção única. Mas as crianças têm essa mania, né, de perguntar qual é a nossa preferida. Pergunta mais difícil do mundo, né? Aderbal, pergunta para ela, uma pergunta da Silmara Dresda, uma pergunta bem técnica. Mrs. Dwyer, você trabalha com o dó móvel, com os seus corais? Okay. This is a question from Silmara, a choir conductor who was with us all Gran Finale festivals. She's the dearest person, sweetest person ever. And she has a question. Her question is, do you work with the movable dough with all choirs you work with? Yes. I even had some exercises I wanted to do tonight. Ela falou que tinha até preparado alguns exercícios, né, de manosolfa para essa noite. Right, demonstrating movable dough, but we really didn't have time to do that. Para demonstrar o dó móvel, mas a gente não teve tempo para fazer isso. And you'll find most of the teachers in the United States will probably use movable dough. Então você vai ver que a maioria dos professores dos Estados Unidos usam dó móvel. And we like it because it allows us to place songs in different voice ranges. Né? Então a gente gosta porque nos permite colocar as canções em diferentes alturas. And it makes it very easy to teach vocalists who don't play an instrument to understand key signatures. Então ajuda muito aqueles cantores que não sabem nada de teoria musical para entender, né, a armadura de clave. Right. If they haven't learned to play an instrument and understand key signatures that way, movable dough allows them to understand the relationship from pitch to pitch, not a fixed pitch, but just from do to re or do to so in any key. Então, se eles não estudaram música formalmente, um instrumento formalmente, né, usando o dó móvel, eles vão conseguir aprender a armadura de clave e não só isso, aprender também a relação intervalar. Right. So that's why I prefer it, and I understand that's why most of us in the US prefer it. Então é por causa disso que eu prefiro o dó móvel
E também a maioria dos professores aqui também prefere. Muito bem. Uma pergunta da Luciana Montouro Porto. A Luciana has a question. O ideal é ensinar as formas das vogais e esse som mais vertical a partir de que idade? Yeah, from what way should you be teaching the tall vowels? From what way? I teach it, I do a lot of physical movement myself when I teach. Eu faço muito movimento físico, eu mesma, enquanto eu estou dando aula. And when I want young children, ages 8, 9, or 10, when we really start training the voice, Então, quando eu quero as crianças pequenininhas de 8, 9 ou 10 anos, que é quando realmente a gente começa a trabalhar canto, when I want them to find those vowels, quando eu quero que eles achem essas vogais, I have to always teach in 3 ways. eu sempre ensino de 3 maneiras. Visually, Visualização. so I would give them some sort of a visual cue to learn from. Então, vou dar uma pista visual para eles. They need to hear me sing the right thing, so auditorily, the right thing and the wrong thing. Então, a ajuda da audição, né? Então, eles têm que me ouvir cantando para ter uma ideia correta do som. And then they need a kinesthetic way to remember what I'm asking them to do. E também precisam de uma maneira sinestésica, quer dizer, do corpo, do movimento do corpo, para aprender a cantar daquela maneira. So those 3 ways, again, if maybe Lilia or you, Ederbal, could type these 3 words in Portuguese, it would help them. Visual, auditory, kinesthetic. Então, Kinesthetic muscles. se puder aparecer agora como legenda essas 3 palavras, visual, auditivo e sinestésico. So when I introduce it, I ask the children to show me how big a golf ball is. Então, quando começo com as crianças, eu pergunto para eles, qual é o tamanho de uma bola de golfe? So they show me something that's about this size. That's about the size that they could put in their own mouth and not swallow it. Então, eles mostram para mim que a bolinha de golfe tem esse tamanho aqui, e é justamente o tamanho que eles poderiam colocar dentro da boca e não engolir. But we would never put a real golf ball in our mouth. Mas, na verdade, a gente nunca colocaria uma bolinha de golfe dentro da boca da criança. So you always have to tell 8 and 9-year-olds that part too. Então, sempre ter falado, isso que a gente acabei de falar, né, para as crianças de 9 anos também. So they imagine that golf ball. Então, eles imaginam essa bola de golfe behind their teeth. Atrás dos dentes. Very, very important that they understand that the singing space is behind their teeth. Então, é muito importante que eles saibam que o espaço para cantar está atrás dos dentes. So together we giggle a lot. Então, juntos, a gente dá muita risada. Because I'll do something like, take your golf ball. Porque eu faço uma coisa assim, ó. Pega a bolinha de golfe. And put it behind your teeth. E bota atrás dos dentes. Ó. And sing. E canta. Take your golf ball out. Agora, tira a bolinha de golfe. And put it in your lips. E bota nos seus lábios. And now it's going to look like this. And that's not going to be comfortable. E não vai ser confortável se colocar nos lábios. So I do a lot of things that are silly because they're little and young and they'll understand it better. Então eu faço uma série de coisas bobinhas para eles aprenderem, que eles são muito jovens, mas eles vão se divertir fazendo isso. So once they have that visual of that golf ball, então quando eles tiverem essa imagem da bolinha de golfe, then I find other ways to help them find that same space. That's when I use the knuckles. I found that to work really well between the upper teeth and the lower teeth. Então, uma vez estabelecido esse espaço com a bolinha de golfe, aí depois eu posso usar outros métodos de fazerem lembrar desse espaço. And there are lots of children. There are lots Como, of por children, exemplo, usar os ossos aqui, ó. Right. There are lots of children who don't want to touch themselves, and you've got to convince them that there's a reason to do that. It's an interesting thing. Tem muita criança que não quer tocar em si mesma, né? Então você tem que convencer a criança a fazer esse movimento. We transfer that shape into all vowels.
e a gente transfere essa postura de boca para todas as vogais. Ruth, oi. Nós estamos amando tudo isso. Eu tenho certeza que todos estão amando tudo. We're enjoying everything you're doing here. Você é muito simpática, muito agradável, sempre Very está nice, com você. very likable. E nós agora vamos para a mostra vocal, não é? Now we Infelizmente. have to go to the vocal show. But I'm ready to see it. Mas eu estou pronta para ver. Me too, me too. And we love the flag Brazilian behind you. Oh. No, I've adopted Brazil as my second home. E eu já adotei o Brasil como meu segundo lar. Because I now have my son, Kesley Hayes, Yes. who came and visited us for a month and now is in LA. E agora o meu filho brasileiro, que mora nos Estados Unidos, ele vai vir aqui e ele mora em Los Angeles. And we have Paulo Castro, who I work with every week. He's my accompanist, and he was your accompanist for Gran Finale. E eu também tenho o Paulinho, né, Paulo Castro, que é o meu pianista acompanhador aqui, e também foi o pianista acompanhador do Gran Finale. So the Brazilians are close to my heart, and I love them. Os brasileiros estão bem no meu coração e eu amo todos eles. E é recíproco, é muito recíproco. Ela está no nosso coração. And Lillian, you are doing great things. Keep up the good work. Great. Thank you very much. Thank you very much. Você está fazendo coisas maravilhosas e continua assim. Ok, vamos lá. Thank you, Ruth. Thank you. Thank you. Bye-bye. Pessoal, amanhã às 10 horas. Fiquem aí para Night. assistir os corais, já vai entrar em seguida. Fiquem aí, por favor, tá bom? Entramos com os corais agora, tá? Grande beijo. Beijo para todo mundo. Até amanhã, Gran Finale. Até agora. Mostra. Até Tchau, já. tchau, Tânia. Muita emoção. Obrigada. Vamos assistir.